A gente vai fazendo e vai aprendendo, isso mesmo. Então, tá. Oi, Fran, tudo bem? Bem-vinda. Bom domingo para você. Restinho de domingo ainda, né? Eu aprendi que o domingo nós temos que aproveitá-lo até o último momento. Por quê? Porque é o dia que a gente tem para se conectar conosco, com as nossas, né, com o nosso sistema familiar, com as coisas que nós gostamos de fazer. Então, assim, nós temos que aproveitar bastante. E falando em conexão, oi, falando em conexão, né, Cris? Um ano começou e cá estamos nós, com os nossos planejamentos, com as nossas metas, observando o que a gente deu conta de fazer e o que a gente não deu conta. E aí nós nos questionamos, né? Como que nós podemos melhorar? Como que nós conseguimos ressignificar, melhorar um pouquinho do que a gente não deu conta, ou de repente do que até mesmo a gente não se percebeu, né? E não conseguiu fazer. E aí entra a constelação, né, como uma ferramenta terapêutica que irá nos auxiliar a ajustarmos. Eu não gosto muito da mudança, da palavra mudar, sabe? Porque eu vejo a palavra mudar assim como a gente muda um móvel, a gente muda uma roupa, né? Mas assim, o nosso olhar para nós, a nossa concepção do que nós somos e quem nós queremos ser, eu gosto muito da palavra ajustar. E os ajustes, aos pouquinhos, eles vão nos proporcionando uma mudança, né? Então, desta maneira, a gente chamou a Cris para a gente conversar um pouquinho sobre o que é a constelação sistêmica, quem foi o pai da constelação, né? E o que que a constelação consegue fazer para nos ajudar nesses recomeços, né, do ano de 2023. Cris, bem-vinda mais uma vez. Obrigada por Eu aceitar o meu agradeço a convite. oportunidade, Mary. É sempre uma honra, sempre uma alegria poder estar aqui. Eu falo para cá e falo para a câmera do Zoom, que a gente também vai compartilhar depois no YouTube. Mas, como você falou com muita propriedade, né? Não é só mudar, é transformar e muitas vezes é ressignificar alguma coisa, né? É nós lançarmos aquele olhar cuidadoso, carinhoso lá para o nosso passado, para as nossas versões anteriores e poder, a partir daquela consciência, fazer alguma coisa diferente, né? Fazer alguma coisa que proporcione uma transformação profunda. Então, eu vou citar um pouquinho das leis sistêmicas. Então, para quem não Perfeito. conhece as constelações sistêmicas, elas foram codificadas, sistematizadas por Bert Hellinger, um importante terapeuta, lá pela década de 80, começou a estudar diversos povos e relações entre as famílias. Então, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o microfone, está dando microfone aqui no Zoom, só para... Opa, pronto. Deixa eu ficar mais fácil. Então, Bert Hellinger codificou algumas leis que nos ajudam a ter uma certa orientação diante das nossas vidas. É como a lei da gravidade, né? Ele não criou, ele simplesmente viu que aquilo existia e colocou numa organização para que nós pudéssemos ter alguns caminhos a serem trilhados com mais assertividade na nossa existência. Então, as três principais leis sistêmicas de Bert Hellinger, a primeira lei é pertencimento. Não só as pessoas que pertencem a todo o meu sistema, né, todos os meus antepassados, incluindo aí aqueles que não tiveram a chance de continuar na vida, como os abortos, né, mas também as experiências. Porque muitas vezes eu olho para uma experiência minha do passado e queria que tivesse sido diferente, eu não queria que aquilo tivesse acontecido. Ou eu olho para alguma experiência do meu sistema, vem se repetindo, inclusive eu repito, mas eu não gostaria que tivesse sido assim, eu não queria que ninguém na minha família tivesse feito isso, ou deixado de fazer determinada coisa. Então, tudo e todos têm o direito de pertencer. Essa é a primeira lei sistêmica. Depois, a segunda lei sistêmica é a lei da hierarquia. Existe, eu gosto muito de falar de uma fila, né? Todo mundo tem um lugar na fila.
um pertencimento, você, uma hierarquia, você pertence dentro do sistema e chegou dentro dele num determinado momento. Então, você tem o seu lugar único e exclusivo nessa fila. Então, nós pertencemos ao sistema e viemos depois dos nossos pais. Tem uma ordem também no nascimento dos irmãos, no lugar de trabalho. Quando é que eu cheguei no meu posicionamento no trabalho? Quem veio antes? O dono da empresa, os demais colegas, e assim por diante. E na nossa vida também, essa hierarquia precisa ser seguida. Então, a minha versão de hoje, ela ocupa um determinado posicionamento em relação às minhas versões do passado. As minhas versões do passado tiveram determinadas experiências. A minha versão de hoje, nesse espaço aqui, nessa hierarquia, né, de lutar, está num outro posicionamento. Na fila, está num outro lugar. E, por fim, dar e receber. Aqui vale uma observação bem importante. Mary também deve ver muito isso nos atendimentos, né, nas suas mentoradas, nas suas clientes. Que o dar e receber, pais e filhos, diferente do dar e receber em todas as outras relações. Então, pais dão, entregam, não provêm, entregam, amam, vivenciam o dar, sem limites, o dar vertical para os seus filhos, porque os seus filhos, em dado momento, irão para a vida e também darão para os seus filhos, para os seus projetos, enfim, darão continuidade a essa vida. E as outras relações que nós temos, qualquer outra, fora pais e filhos, é uma relação de equilíbrio, onde eu entrego um pouco, abro espaço para que a outra pessoa me retribua um pouco e até um pouco mais, se ela quiser. E eu quero também retribuir, então eu dou um pouco e um pouco mais, e assim essas relações crescem, evoluem. E diante disso também tem lei do tempo e do espaço. Então, hoje é diferente do que foi no passado, e amanhã pode ser ainda mais transformador do que é hoje. Então, não podemos olhar hoje com a mesma visão que nós tínhamos lá no passado. Isso é um retrocesso, uma falta de evolução, é uma involução, é olhar para a morte. Quando olhamos para o passado, nós olhamos para a morte. Quando nós olhamos para o futuro, nós olhamos para a vida. Que Então, bacana. uma breve ilustração do que são as leis sistêmicas sistematizadas, codificadas pelo querido professor Bert. Lindo, Cris, lindo, 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 lindo. Cada conversa que eu tenho contigo, cada live eu aprendo um pouquinho mais e levo para os meus atendimentos no consultório. E as leis, elas são tão interessantes, por quê? Porque se houver um desequilíbrio de qualquer uma delas no sistema, o que que acontece? O próprio sistema se encarrega de uma compensação. E Exato. quando acontece essa compensação, muitas vezes ela vem de uma maneira muito forte e às vezes até agressiva, né? E às vezes a gente acaba aqui sentindo muito, né? Então, por exemplo, ali na lei do pertencimento, né? Quando a gente fala que todos nós pertencemos, inclusive os que não estão mais entre nós, né? Os que foram, né? Os que passaram pela nossa família, os que tiveram um vínculo, eles precisam pertencer, né? E assim vai. Aí a lei da hierarquia também, como tu mesmo colocou com muito conhecimento, ela deve ser respeitada em todas as esferas da nossa vida. No lado profissional, nós temos os nossos chefes, nós temos as nossas chefias, né? E quem é o maior? Né? Não é uma questão assim de superioridade, mas é uma questão de honrar os que chegaram primeiro, né? E a lei do dar e do receber. Essa lei, Cris, no relacionamento de casal, né? Eu gostaria de fazer um ganchinho aqui para o relacionamento de casal, porque essa lei no relacionamento de casal, quando ela não é bem equilibrada, ela desequilibra o casamento. E aquela pessoa, porque tem assim, ó, quem dá mais sente-se que tem mais, sei lá, vantagens, alguma ou poderes. E quem recebe fica em dívida com essa pessoa, né? Então, essa lei na relação de casal ela tem que ser um olhar muito, 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 muito nobre. Eu gostaria que desse uma leve pincelada. Não é sobre relação de casal, mas eu acho que Vamos é a isso, que é bacana, vale a importante, pena. porque ela também me dá um gancho, Mary, muito obrigada pelo gancho, pela ponta aqui, porque todas as nossas relações precisam ser vistas com a preservação da dignidade do outro. Porque o que acontece muitas vezes, para quem estuda constelações e diversas outras dinâmicas terapêuticas, entende que existe uma criança interna em cada pessoa.
E essa criança interna, muitas vezes, ela está trancada dentro de um lugar chamado triângulo dramático. Então, com muita amorosidade, ela quer salvar. Ela quer ser sempre a pessoa do bem, a pessoa que realiza, a pessoa que resolve. E nas relações, sejam elas de amizade, de trabalho, de parceria afetiva, muitas vezes, por muito amor, sempre é muito amor envolvido, nos colocamos num lugar de parentalização das pessoas. Nós assumimos a função mãe. Seja homem ou mulher, tá? Sai do seu lugar. Você olha o outro com muito espaço ou como pequeno, mesmo que não possa parecer, mas lá no inconsciente a alma sente isso. Então, dar o espaço para que a outra pessoa cuide da própria criança dela e que a nossa criança não olhe para as crianças dos outros, mas como adultos, vejamos a dignidade e o poder das pessoas, para que as relações sejam sempre ganha-ganha. Isso Nunca mesmo. ganha-perde. Isso Eu ganho, mesmo. você ganha, eu cresço, você cresce, tu evolui, eu evoluo. Que E interessante. assim todo mundo progride. Não expande suas percepções. Aham. E você colocou muito bem, né, Cris? A constelação, ela não vem como um ato de julgar o que é certo ou o que é errado, mas ela vem como uma maneira para você observar. Aí tu podes falar o que, de acordo com o teu olhar, com a tua observação, o que você pode ressignificar, o que você precisa ajustar para você vai pegar e vai tirar a dor, Mary? Não. Eu gosto de deixar isso muito claro, porque às vezes nós vemos, às vezes o cliente, né, vem para constelação com uma demanda e ele acha que está resolvido, né? Daquela demanda pode emergir tantas outras demandas. Então, o que que acontece? Ele vai olhar para aquela dor, ele vai perceber aquela dor, mas ele vai ressignificar. Daí sim, ele vai conseguir levar a vida com mais leveza, né? E ver a função dele e a posição dele no sistema familiar, ver o que foi excluído ou o que foi incluído, né? E aí levar a vida com mais leveza, né, Cris? A Né? E constelação. talvez vale aqui lembrar, porque às vezes não é nem da pessoa, ela olha para um familiar, para alguém que foi tirado do sistema, e se você for perguntar, pesquisar, olha lá na família, vê a geração dos pais, geração dos avós, você percebe que aquela história está se repetindo. E você diz, opa, então não é só um comportamento meu, mas as suas escolhas inconscientes, elas são norteadas também por questões que vieram muito antes de você. Mas você agora é protagonista. Então, você agora pode olhar com amorosidade o que se passou antes, mesmo que você não saiba no consciente, mas o seu inconsciente sempre sabe. E você pode transformar. Você pode dar um novo sentido, um novo curso para a sua vida. Você sempre tem o protagonismo. Você falou de uma coisa muito interessante. Às vezes a gente acha que alguma coisa não dá certo comigo por causa do meu pai ou por causa da minha mãe. Aí eu tento achar um culpado, né? E outra coisa também, nós somos 50% pai, 50% mãe. Só que o meu pai e a minha mãe, eles são 50% vô e 50% vó. E a minha avó e o meu vô, eles são 50%. Então, olha que coisa mais interessante e meio maluca ao mesmo tempo. Olha quantas gerações atrás de nós temos. E nós Exato. herdamos 50% de cada. Então, muitas coisas, muitos emaranhados, que são os problemas, né, Cris, que nós chamamos de emaranhados, muitos desses emaranhados que às vezes eu percebo em mim, como você mesmo colocou, essa repetição de padrão, às vezes, vem lá daquelas gerações que eu não tive acesso a eles. E que eu Exatamente. não sei, eu não tinha essa noção. Por isso que muitas vezes eles são inconscientes, né? Sim, exato. E por isso é a proposta da nossa conversa aqui hoje, né? Constelações para novos começos. Porque nós temos muitas vezes a noção de que, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E não precisa, né? Nós sempre podemos recomeçar, ressignificar, dar um novo sentido para as coisas. Partir do agora com uma consciência nova, mas não jogando fora o que foi, contrário, eu digo que aqui é um portal gigante, né, o nosso coração, dentro dele cabe tudo, então todos os nossos antepassados cabem no nosso coração, todas as nossas versões e experiências cabem aqui dentro, eu não preciso excluir nada nem ninguém, e eu posso começar a partir de qualquer momento, Perfeito. recomeçar. É isso mesmo.
Tirar a criança das nossas costas, né, Cris? Assumir o adulto que nós somos, né? Ô, Criança Cris, e dentro, falando né? Não precisa ficar aqui em isso, cima, botando a mão nos nossos olhos e dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo, não faça isso, não faça isso. aquilo. E curtir muito o presente, né, Cris? Porque às vezes a gente olha para o passado e às vezes eu ouvi uma situação muito interessante, que passado é depressão e futuro é ansiedade. E o presente, o que que ele é? O presente, ele é o presente, de verdade. É o nosso presente mesmo que nós usufruímos pouquíssimo, porque nós sempre estamos aqui, né? O passado e o futuro. E essa lacuna, essa ponte, quando que a gente realmente vive, né? Ô, Cris, e falando nisso, olha só, vamos fazer alguns exercícios sistêmicos. Eu preparei um exercício, penso que você também deve ter preparado um bem bacana, rapidinho, só para nossa audiência, né, para os nossos colegas que estão aqui assistindo e para os que virão posteriormente terem, vamos lá? Tu Uhum. poderias sugerir um para a gente? Posso sim, vamos lá. Então, eu Bora! sugiro que quem estiver nos assistindo, e até quem for compartilhar com os amigos e fizer Uhum. depois, feche um pouquinho os seus olhos. Nós vamos fazer aqui uma ressignificação. Então, como a questão do pertencimento, né? Muitas vezes nós queremos que o passado seja diferente, eu quero voltar no passado e mudar alguma coisinha. Então, feche os seus olhos. E como a proposta hoje são novos começos, eu quero que você vá até um momento em que você sente que a sua vida trancou, travou, estagnou. Ou foi aquele momento que você sente que a partir dali tudo foi se repetindo? Tudo foi entrando num ciclo vicioso, sempre igual, sempre do mesmo jeito. A folhinha do calendário vira, mas você não se transforma. Então, eu quero que neste momento você olhe para essa situação com muita amorosidade. Você procure perceber a própria fisionomia. Olhe para você, naquela versão, na versão que iniciou aquele ponto de trauma. Você tinha essa consciência que você tem hoje? Você tinha a percepção de mundo que você tem hoje? Então, eu quero que você agora se aproxime daquela versão e dê um abraço nela. Que olhe nos olhos dessa sua versão anterior e que diga a ela: eu sinto muito. Eu sinto muito por você ter passado por esse contexto, por você ter vivenciado essa situação. Eu sou a sua versão no futuro, que veio dizer que hoje eu expandi um pouco a consciência. Tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu aprendi coisas, eu passei por situações, e eu vim te dizer que hoje eu tenho preparo suficiente para fazer um pouco diferente, para fazer um começo para a nossa vida. Dê um abraço nessa sua versão e inclua essa sua versão dentro do seu coração. Perceba-se plena, preenchida. Acolha a sua versão anterior e todas as suas versões que vieram depois desse momento, depois deste ponto de trauma. Acolha e sinta-se agora com a capacidade de recomeçar. Quando quiser, abra seus olhos. Ai, que gostoso, que lindo. Senti aqui, no meu coração. É muito forte. Bert fez um trabalho para a humanidade que é louvável, né? Então, cabe a nós levarmos adiante um pouquinho dessa chama, dessa luz, né? Como uma Isso. vela, não apaga as outras, mas vai contagiando que mais clareza exista na humanidade. Legal. Obrigada, Cris. E Mary, Então, programou também, acho que você também tem alguma coisa bacana. eu fiz um bem curtinho, Cris, que eu trouxe lá da Barra de Axis, que muitas vezes a gente acaba fazendo um casamento de tudo que é legal no consultório, né? E eu tinha feito um, mas aí de acordo com a tua colocação, com o teu acolhimento, com a questão do recomeço, eu pensei, por que não fazer o exercício a quem pertence isso? Ou melhor, isso me pertence, né? Então eu convido a todos que estiverem nos assistindo neste momento, os que chegarão mais tarde, né? Para pensar assim, ó, muitas vezes nós compramos algumas coisas que não nos pertencem. Muitas vezes
algumas coisas são colocadas em nós pela emoção da mamãe, pela emoção do papai, pelo entorno que nós fomos criados, pelo entorno que nós fomos gerados. Então, cada vez que você for acometido de um sentimento de tristeza, de um sentimento de culpa, de um sentimento de rejeição, você faça a seguinte pergunta: a quem isso pertence? Isso realmente é meu? Isso faz parte do meu ser? Ou ele foi herdado de alguém? Eu devolvo ao destinatário. Em muitos momentos, você fica em dúvida. Em muitos momentos, você sente-se na escassez. Em muitos momentos, você fica, às vezes, meio depressivo até. Nesse momento, faça essa pergunta: a quem isso pertence? Isso me pertence? Isso é meu? O que eu posso fazer com isso? O que eu posso mudar nisso? E se não lhe pertence, desapegue. Tire de ti o que não serve mais. Tire de suas costas o que lhe pesa. Não traga para você pesos, responsabilidades, afazeres que não são seus. Desapegue, desapegue, devolva ao destinatário e diga: isso não é meu. Devolva ao destinatário. E por fim, o que podemos melhorar? Isso é uma atividade, um exercício, né, que nós podemos fazer no cotidiano de nossas vidas, que nós podemos fazer no nosso dia a dia, em momentos de aflições, em momentos que dá aquela crise de ansiedade, aquele aperto no peito. Eu pergunto: isso me pertence? A quem isso pertence? E aí eu começo a ficar mais leve, eu jogo para o universo, eu respiro e eu levo a vida com mais leveza. Cris, foi esse rápido exercício que eu programei para compartilhar Coisa conosco. maravilhosa. E complementa super bem aquilo que nós conversamos até aqui, né? Uma coisa complementa muito bem a outra. Talvez você ainda esteja presa numa versão, né? Para quem está nos assistindo, talvez você esteja presa numa versão sua ou numa experiência de algum antepassado que só quer que você aprenda algo. Porque a memória, o que é transmitido né, na nossa geração, não são apenas os seres físicos, mas muito da bagagem emocional tudo junto. Nós nascemos e as memórias das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos avós, tudo junto. Tudo que eles passaram também é herdado por nós. Então, muitas vezes nós estamos aqui simplesmente precisando aprender algo que o tataravô não teve oportunidade, não teve acesso ao conhecimento suficiente para aprender. Mas hoje podemos fazer um novo começo, fazer uma nova história, uma história mais leve, história mais agradável, fluir com a vida. Isso mesmo, nós ficamos carregando muitas coisas, carregando muitas bagagens, muitos pesos, que às vezes vêm do nosso sistema e que não nos pertence. E cada vez que a gente faz isso, uau, né? Ele Tira uma faz a gente. mochila que não é mais sua, das suas costas, foi colocada ali. E você percebe, opa, isso não é meu. Levou. Isso mesmo. E a constelação, ela nos possibilita este olhar, ela nos possibilita essa observação e a ressignificação, né, Cris? Exatamente. A Hum. constelação, ela vai a fundo nos nossos sistemas, na memória oculta de todo o nosso sistema familiar. E é algo bem engraçado, até que aconteceu hoje, tem acontecido de forma constante nos atendimentos, para ilustrar relacionamento, como você trouxe antes, né? Quando eu encontro alguma pessoa, seja um amigo, seja um par afetivo, nunca é uma pessoa. Eu encontro um outro sistema. E aquele sistema vem espelhar algo que eu preciso aprender do meu sistema. Então, nenhum encontro é em vão.
Nada acontece por acaso na nossa vida. Tudo está sempre conspirando para que nós possamos crescer e para que os nossos sistemas, ao se encontrarem, possam ser curados um ao outro. É isso A mesmo. beleza da vida. É isso mesmo. Eu acho que era isso, Cris. Não sei se tem alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta que nós podemos. À disposição aqui, temos uns minutinhos aqui ainda, estamos de coração aberto para cada um de vocês. Com certeza. Só lembrando, né, Cris, que nós fizemos atendimento online, né, para quem quiser ter um olhar para todo o sistema familiar, para os emaranhados, para o que às vezes está meio que uma dor que está preocupando, um olhar para o pai, um olhar para a mãe, que muitas vezes faz toda a diferença na nossa caminhada, né, Cris? Quando nós tomamos o nosso pai, quando nós tomamos a nossa mãe, nós passamos a ressignificar muitas coisas no nosso dia a dia, né? Então, nós fizemos atendimento online, eu faço, às vezes, algum atendimento presencial também em Blumenau, em 2 locais, na Victor Kondry e no Badenfurt, né? E a Cris hoje também, eu acho que está apenas no online, né, Cris? Sempre no online para o mundo inteiro, porque hoje em dia a tecnologia facilitou a vida de todo mundo, né? E com toda a pandemia veio essa necessidade de olhar para dentro. Então, todo mundo hoje em dia tem a oportunidade de acessar ferramentas para curar todo o seu íntimo, curar lá na alma, bater o desejo. Se você se sentiu tocado por olhar com carinho para alguma situação, seja diante da vivência que a Mari tão lindamente proporcionou, uma vivência também que eu proporcionei aqui, olhem com carinho para suas questões e permita-se ser livre e orientado. Estamos aqui de coração aberto. É isso mesmo, Cris. Então era isso, Cris. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Eu agradeço quem ficou conosco nesses 40 minutos, 30 a 40 minutos. E durante a semana, de repente, nós ainda conseguimos trazer uma outra situação da constelação para compartilhar com eles, né, Cris? Sempre bom. Muito obrigada pela oportunidade, Mary. Um beijo para você. Obrigada quem ficou nos assistindo, quem vai assistir depois também. Um ano maravilhoso e transformador para todos. Para nós, Cris. Beijo, Beijo, gente. Mary. Tchau. Até. Eu vou encerrar também aqui no Zoom.